Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam todos bem, cumprindo as recomendações aí da quarentena aí que as autoridades estão passando. Não tem motivo para pânico nenhum, mas a gente tem que seguir as recomendações aí de higiene, de isolamento, para que logo logo tudo volte ao normal. Vocês vão ver. Logo logo vocês já vão estar na escola de novo, tendo aula presencial. Então, continuando aí, semana passada acho que vocês devem ter tido já bastante aula virtual já, à distância. Então, continuando, essa semana vai ser assim também. Então, essa aqui é a videoaula correspondente à aula dos módulos 6 e 7, se eu não me engano, ou 5 e 6. Precisa confirmar lá. Vocês, caso quiserem acompanhar, vocês devem ter acesso aí à apostila digital de vocês. O caderno 2 já, tá, pessoal? Ela é uma aula que tem bastante atividade prática para ser feita no laboratório. A gente vai fazer essas atividades práticas, mas obviamente não à distância, somente quando as aulas presenciais retornarem. Então, por enquanto, eu estou passando só parte teórica e vocês vão ver que é uma aula bem rapidinha. Tem alguns conceitos só e acabou, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, como vai ser a aula de hoje? Vou passar uma revisão bem rapidinha dos tópicos da aula anterior, corrigir o plural da semana passada com vocês e depois entrar na aula de hoje. É o módulo 6 e 7 realmente. No módulo 6 a gente vai terminar dois conceitos que eu não passei na aula anterior, que são as propriedades qualitativas e quantitativas. E depois a gente vai entrar no assunto de massa, volume e densidade. A maioria de vocês já deve ter uma noção do que é cada uma dessas coisas. Então vamos lá. Na aula anterior, sobre o que a gente falou? Dos diferentes ramos da física. Então a gente falou sobre mecânica, astronomia, ótica, eletromagnetismo, ondulatória, física térmica e física moderna. Vocês lembram o que é cada um deles? Mecânica, aquela que estuda o movimento dos corpos e a energia relacionada com esse movimento. Astronomia, os objetos celestes, os corpos celestes. Ótica, estuda a luz. Eletromagnetismo, estuda o movimento das cargas elétricas e os campos elétricos e magnéticos gerados devido a esse movimento, fenômenos elétricos e magnéticos. A ondulatória, muito simples, estuda as ondas, podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. E a física térmica estuda tudo relacionado com a temperatura, as mudanças de fase, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, enfim. E a física moderna é tudo aquelas teorias que surgiram a partir do século XX, que a gente conversou. Envolve aí a teoria da relatividade, o modelo atômico, radioatividade, enfim. Tudo lá que é aquilo que a gente já viu. E no final da aula, eu passei bem rapidinho o início do módulo 6, que é o Sistema Internacional de Unidade. Então vamos lá. Na natureza existem algumas grandezas. E ao longo da história da evolução humana, os seres humanos sentiram a necessidade de medir essas grandezas. Essas aqui, no caso, são grandezas físicas, ou seja, comprimento, a distância entre um local e outro, um objeto e outro. A massa é o quanto de matéria tem naquele objeto, naquele corpo, o tempo, corrente elétrica, temperatura. Tudo isso são grandezas físicas que podem ser medidas. E para medir elas a gente usa um sistema de unidades, para que a gente consiga conversar todos assim, digamos, na mesma língua, todo mundo se entender. Então eu passei lá para vocês que a unidade de comprimento é o metro. Você pode medir em centímetro? Pode medir em quilômetro? Pode, mas no Sistema Internacional de Unidades, a unidade é o metro. Então toda vez que você olhar uma fórmula que tiver lá a distância, você vai ter que pôr em metro, senão a fórmula dá errado. Você vai chegar na resposta errada. E assim por diante, pessoal. O de massa é o quilograma, o de tempo é o segundo, corrente elétrica é o ampere. Se você olhar aí na bateria do seu celular, tem lá quantos miliampere ela tem de carga total. Temperatura é o Kelvin, não é o grau Celsius. Já expliquei o que era o Kelvin na semana passada. Quantidade de matéria é o mol. E a quantidade seria a quantidade de moléculas, né, que tem em determinada
em determinado corpo. E a intensidade de luz a gente chama em candela, mas não é muito utilizado. A gente não fala muito no dia a dia de intensidade de luz em candelas. Beleza, pessoal? Então, partindo dessa revisão, vamos lá agora refazer os exercícios da tarefa de vocês. Questão número 1 falava lá sobre os ramos da física, assinale a alternativa correta. Ótica é o ramo da física que estuda a energia térmica. Não, né, pessoal? Essa é a física térmica. Ótica é o ramo da física que estuda o movimento dos corpos e as transformações e transferências de energia relacionadas. Não, isso é a mecânica. Alternativa C. A ótica é o ramo da física que estuda as estrelas, as galáxias, os planetas, os cometas e outros objetos celestes. Não, né, pessoal? Isso aí é o ramo da astronomia. Alternativa D. A ótica é o ramo da física que estuda a luz e os fenômenos luminosos. Exato. Bem facinho, né, pessoal? Tem muito segredo dessas aulas, não. Questão número 2. Sobre os ramos da física, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A mecânica é o ramo da física que estuda o movimento dos corpos e as transformações e transferências de energia relacionadas. Exato, pessoal. Essa é a definição de mecânica. Então, mecânica, pessoal, não tem nada a ver com consertar carro aí. Não tem nada a ver, beleza? Vocês não podem confundir. Então, alternativa B, só para a gente ver aqui, mecânica é o ramo da física que estuda as cargas elétricas e os fenômenos elétricos e magnéticos. Não, isso é a definição do que, pessoal? Isso é a definição de eletromagnetismo. Alternativa C, a mecânica é o ramo da física que estuda as ondas e os fenômenos ondulatórios. Não, isso é a ondulatória, né, pessoal? Alternativa D, a mecânica é o ramo da física que surgiu após o século XX e revolucionou o entendimento sobre matéria, energia, tempo e espaço. Nada a ver, né, pessoal? Isso aí é a física moderna. Sobre os ramos da física, assinale a alternativa correta. A física térmica é o ramo da física que estuda as cargas elétricas e os fenômenos elétricos. Não. Alternativa B. A física térmica é o ramo da física que estuda as transformações gasosas, a dilatação e contração térmica, as transferências de calor e as mudanças de estados físicos. Exato, pessoal. Isso é exatamente o que a física térmica estuda. Bom, acho que as demais alternativas nem precisam ser passadas. Vamos para a próxima questão. Sobre o Sistema Internacional de Unidades, que a gente chama de SI, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A unidade de tempo é a hora. Não, pessoal. Se vocês olharem lá, a unidade de tempo é o segundo. A unidade de temperatura é o Kelvin. Correto. No Sistema Internacional de Unidades não é o grau Celsius e nem o Fahrenheit. É o Kelvin que a gente usa para medir a temperatura. A unidade de corrente elétrica é o watts. Não, pessoal, é o ampere. Alternativa D, a unidade de comprimento é o quilômetro. Não, pessoal. A unidade de comprimento no Sistema Internacional de Unidades é o metro. Mas aí a última questão, sobre o Sistema Internacional de Unidades, assinale a alternativa correta. Alternativa A, a unidade de massa é a grama. Não, o quilograma. B, a unidade de corrente elétrica é o ampere. Correto. C, a unidade de intensidade luminosa é o lume. Não, é a candela. A unidade de tempo é o minuto. Não, é o segundo. Beleza, pessoal? Vocês viram que são conceitos bem simples. Só precisa ficar meio atento aí para não confundir. Mas são conceitos bem simples, não tem muito segredo. Acredito que todos vocês tenham conseguido compreender bem. E a questão bônus pedia para assinalar a alternativa incorreta. Um assunto da aula de hoje. Vamos lá, alternativa A. Um objeto afunda na água somente se for mais denso que ela. Correto. Alternativa B. Um objeto flutua na água somente se for menos denso que ela. Correto também. A densidade é a relação entre a massa de um material e o volume por ele ocupado. Correto também. A gente vai ver bem como é essa relação na aula de hoje. Alternativa D. Um objeto afunda na água somente se for menos denso que ela. Errado, pessoal. Ele tem que ser mais denso para afundar. Então a alternativa incorreta era a alternativa D. Então vamos lá. Finalmente vamos começar com a aula de hoje. Para finalizar o módulo 6. Então eu falei semana passada das unidades de medida relacionadas às grandezas físicas. Então vamos lá. Qualquer fenômeno, corpo, material,
pode apresentar algumas propriedades. Elas podem ser quantitativas ou qualitativas. O que vem a ser propriedades quantitativas? Quantitativa é tudo aquilo que a gente consegue contabilizar, tudo aquilo que a gente consegue traduzir em números. Então, por exemplo, todas as grandezas físicas que a gente viu lá, da tabela de unidade de medidas, têm propriedades quantitativas. A gente consegue contar, por exemplo, a distância. A distância a gente consegue contabilizar. 100 metros, 200 metros, 1 quilômetro, enfim, a gente consegue contabilizar o tempo, 1 hora, 2 horas. Tudo que a gente consegue expressar em números tem uma propriedade quantitativa. Agora, o que vem a ser propriedades qualitativas? Isso é importante vocês anotarem aí, pessoal, tanto as quantitativas como qualitativas. Qualitativa é aquilo que a gente não consegue pôr em números, mas é uma propriedade de algum objeto, material, um fenômeno. Por exemplo, um objeto ele pode ter a cor azul, ou a cor verde, ou vermelho, ou preto, enfim. Essas são propriedades do objeto que a gente não expressa em número. A gente pode falar, ele é verde, ele é azul, mas não é uma coisa numérica. Vocês entenderam? Um bolo pode ser gostoso, pode ser ruim. Uma determinada comida pode ser azeda, ou amarga, ou doce. Um cheiro pode ser agradável ou não. Ele pode ter diversas características, né? Pode ser um cheiro amadeirado, um cheiro doce, enfim. Tudo isso são propriedades que os materiais ou os fenômenos têm que não podem ser traduzidos em números. Então eles são qualitativos, né? Traduzem algumas qualidades. Quando a gente fala qualidade, a gente está falando característica, não só de coisas boas. Podem ser coisas ruins também. Agora, os quantitativos é tudo aquilo que a gente traduz em números. Então, tudo aquilo que eu mostrei nas unidades de medida são grandezas físicas. É tudo que a gente consegue medir, que é físico, né? Então, é o tempo, a distância, a quantidade de luz, a temperatura, são grandezas físicas e todas elas têm propriedades quantitativas. Qualitativas seriam todos esses exemplos que eu dei aí. O gosto de um bolo, a cor de um objeto, enfim. Se vocês quiserem olhar lá na apostila de vocês, tem mais exemplos para vocês darem uma olhada. É importante vocês saberem isso, viu, pessoal? Então, continuando aí, agora a gente entra no módulo 7. Finalmente a gente começa a estudar realmente a física propriamente dita. E hoje, na aula de hoje a gente vai ver sobre volume, massa e densidade. O que vem a ser o volume, então, pessoal? Desculpa. Apertei errado. Então, volume nada mais é do que uma grandeza física que indica a quantidade de espaço ocupada por um determinado corpo. Então, você tem um objeto e ele ocupa um determinado espaço. Esse espaço que ele ocupa a gente chama de volume. Não precisa ser necessariamente objeto, pode ser um gás, pode ser um líquido, viu, pessoal? Tudo que ocupa espaço tem volume. O gás ele ocupa todo o espaço do ambiente que ele está. Beleza, pessoal? Esse volume ele pode ser medido em litros e em metros cúbicos, que são os mais utilizados. A unidade do Sistema Internacional de Medidas é o metro cúbico. Como a unidade de comprimento é metro, então a unidade de volume acaba sendo o metro cúbico, que é o metro elevado à terceira. Mas usualmente no dia a dia a gente trabalha mais com o litro. Então vamos lá. Como assim é o espaço que ele ocupa? Vamos lá, por exemplo, se você coloca água numa jarra, ela vai ocupando um espaço dentro dessa jarra. Se você coloca 500 ml, ela está ocupando um espaço de 500 ml. Se você coloca 1 litro, ela ocupa o espaço de 1 litro. Não sei se vocês já viram, mas geralmente o espaço de um porta-malas de um carro ele é medido em litros. Você vai olhar lá, o porta-malas desse carro aqui tem 300 litros, esse aqui tem 350 litros, 400 e assim vai indo. A gente costuma medir o tamanho de um porta-malas em litros. É o espaço que tem lá dentro para você poder colocar as malas. O volume dos pulmões. A quantidade de ar, o espaço de ar que tem para o ar entrar lá dentro, a gente mede em volumes também. Não me lembro exatamente
pode dar uma pesquisada aí na internet, qual que é o volume máximo de ar que cabe nos pulmões de uma pessoa adulta. Se eu não me engano, é em torno aí de 6 ou 7 litros. Precisa dar uma confirmada aí. Então, o espaço total que tem dentro dos pulmões, a gente mede em litros também. Muito comum medir. Mas então, pessoal, mais uma aí, ó. Um exemplo que a gente usa o metro cúbico e não litro. Se vocês olharem na conta de água lá de vocês, vai estar o consumo de vocês em metro cúbico. Essa aqui, por exemplo, tá lá, ó, 17 metros cúbicos de consumo. Então, se essa família aqui, essa pessoa, consumiu 17 metros cúbicos de água. 1 metro cúbico, pessoal, são 1000 litros. Tá legal? Então, se ele consumiu 17 metros cúbicos, ele consumiu no mês 17.000 litros de água. Se vocês olharem lá na conta de luz de vocês, também vai estar assim. A Sabesp ela mede em metros cúbicos. Está lá aqui por mês. Esse mês foi 17, esse mês foi 18, esse foi 19. Enfim. Esse aqui é só um exemplo de quando se usa metro cúbico. Cada 1 metro cúbico são 1000 litros de água. Então, como que a gente mede, pessoal, o volume de um objeto retangular, de um volume retangular? A gente multiplica o comprimento pela largura pela altura. Se tiver tudo em metros, a gente vai estar multiplicando metro vezes metro vezes metro. É por isso que a unidade acaba saindo em metros cúbicos. Então vamos supor que ele tenha 50 metros de comprimento, 10 metros de largura e 2 de altura. Então seriam 50 vezes 10, que dá 500, vezes 2, 1000. 1000 metros cúbicos seria o tamanho dessa piscina aqui, por exemplo. 1000 metros cúbicos é bastante, viu, pessoal? Essa aqui é uma piscina bem grande, uma piscina com 50 metros de comprimento, é uma piscina bem grande mesmo. Para vocês terem uma ideia, a piscina olímpica ela tem 2.500 metros cúbicos. Beleza, pessoal? Nas medidas oficiais aí. E o que vem a ser massa, pessoal? Então, volume é o espaço que aquele corpo ocupa, é o espaço que aquele corpo ocupa no universo, digamos assim. Agora a massa, o que vem a ser a massa? A massa é a grandeza física que indica a quantidade de matéria que constitui um corpo. Então é a quantidade de matéria que tem lá, ou seja, é a quantidade de moléculas, de átomos que estão naquele corpo. Vocês entenderam, pessoal? E no dia a dia a gente traduz isso como se fosse o peso dele. Mas na verdade o peso é outra coisa, pessoal. O peso, no dia a dia a gente fala assim, eu estou pesando 40 quilos, 50 quilos. Isso na verdade, pessoal, não é o peso, isso é a nossa massa. Nós temos de massa 40 quilos, 50 quilos. Agora peso na física, pessoal, é uma força. Então ela não se mede em quilos, ela se mede em newtons. E a força peso é a nossa massa multiplicado pela aceleração da gravidade, que é quase 10, aproximadamente 10. Então, se uma pessoa tem a massa de 50 quilos, a força-peso dela, na verdade, é quase 500 newtons. Força a gente mede em newtons. Isso vocês vão trabalhar mais para frente com mais detalhes, mas então o que vocês precisam saber é que a massa é em quilos, a unidade no sistema de medidas é em quilos, e ela traduz a quantidade de matéria que constitui um corpo. Então, não tem nada a ver com peso. No dia a dia a gente fala errado quando a gente fala que a gente pesa 500 quilos. 50 quilos. Na verdade, a nossa massa é 50 quilos e o nosso peso é quase 500 newtons. Outras unidades de medidas que a gente tem o grama e a tonelada. Mas no Sistema Internacional de Unidades, a unidade é o quilograma. A abreviação aí é o kg. Então, trouxe aí o exemplo. Quando a gente se pesa, a gente está medindo a nossa massa. Densidade. O que vem a ser então a densidade, pessoal? Densidade de um corpo, a gente define ela como se fosse o quociente entre a massa e o seu volume. O que é o quociente, pessoal? É a divisão. Então, a densidade
é igual a massa dividida pelo volume. O que ela está querendo dizer, pessoal? O que ela está expressando? Ela está expressando a quantidade de massa que tem num determinado volume. Deixa eu ver se eu explico melhor. A gente quer saber, por exemplo, assim, ó, se um determinado objeto, um corpo, ele é muito denso, significa que as moléculas estão mais próximas entre si. Se elas estão mais próximas, eu tenho uma maior quantidade de massa, né? Maior, entre aspas, aí, peso, né? Num determinado volume. Então, se elas estão bem próximas, eu tenho um objeto pesado que ocupa pouco volume, pouco espaço. Por exemplo, sei lá, uma pedra. Se é um objeto de baixa densidade, um objeto pouco denso, as moléculas estão muito longe uma das outras, muito afastadas. Então elas ocupam um grande volume, um grande espaço, mas tem pouca massa, tem pouco peso ali naquele objeto. Então, quanto mais denso, menor é o volume dele e maior é o peso. Quanto menos denso, maior é o volume e menor é o peso. Então, na verdade, a densidade está mostrando a quantidade de massa em um determinado volume. De novo, a densidade está mostrando a quantidade de massa em um determinado volume. Então, vamos aos exemplos aí. Água normal, água doce. Ela tem uma densidade praticamente 1 para 1. Então, 1 litro de água tem 1 quilo. Se você pegar e encher uma garrafinha de 1 litro e for lá pesar, ela tem 1 quilo de massa. Lembrando que 1 litro são 1000 mililitros, né? 1000 ml. E 1 quilo são 1000 gramas. Se eu for aqui pro óleo de cozinha, ele tem aproximadamente uma densidade de 0,9. Isso significa o que, pessoal? Que em um volume de 1 litro de óleo, eu tenho aproximadamente 900 gramas. Não tem 1 quilo. Vocês estão vendo que ele é mais leve que a água? 1 litro de água, 1 quilo. 1 litro de óleo, 900 gramas, ou 0,9 kg. Então ele é mais leve. Se você jogar os dois num copo só, o óleo vai flutuar e vai ficar boiando em cima da água. Por quê? Porque ele é menos denso que a água. A água do mar, pessoal, como ela tem muito sal dissolvido, ela acaba sendo um pouco mais densa do que a água doce. Então ela tem uma densidade um pouco acima de 1. Então, se vocês forem não sei se vocês já devem ter percebido isso, é mais fácil você tentar flutuar na água do mar do que na água doce. É mais fácil você tentar flutuar lá no mar do que na piscina. Mais densidade, pessoal, não está relacionada só a líquidos. Pode estar relacionada a sólidos e gasosos. Por exemplo, o isopor, ele é um material muito pouco denso, ele tem uma densidade muito baixa. É 0,02, 0,2, alguma coisa assim. Então, por isso que ele flutua na água. A densidade dele é menor do que a densidade da água. Ou seja, as moléculas, as partículas que compõem esse isopor, elas estão muito afastadas umas da outra. Então, você precisa de um pedaço muito grande de isopor para ter pouco peso. Então, ele é um material muito leve por conta disso, pessoal. Num volume pequeno ele tem pouca massa, pouca matéria, por isso ele acaba sendo leve. Agora aqui, por exemplo, o chumbo, aqui tem um exemplo da chumbada lá de pesca. O chumbo ele é um material muito denso, se eu não me engano a densidade dele é em torno de 11 gramas por centímetro cúbico. O que acontece, pessoal? Ele é 11 vezes mais denso do que a água. Então, se no volume de 1 litro a água pesa 1 kg, se eu encher uma garrafinha de 1 litro de chumbo, ou seja, eu tenho um volume de 1 litro de chumbo, ele vai pesar 11 quilos. Vocês entenderam? Ele é muito mais pesado que a água, por isso que ele afunda na água e não flutua. Mas também a gente pode traduzir a densidade nos gases, por exemplo, o gás hélio. Por que algumas pessoas enchem as bexigas com gás hélio? Porque ele é menos denso que o ar comum. O ar comum ele é uma mistura de gases, né? Nitrogênio, oxigênio, gás carbônico. Ele acaba sendo mais denso que o gás hélio. O gás hélio ele é bem levinho e por isso ele tende a subir, porque ele está flutuando dentro do ar. Se vocês conseguem entender, ele é menos denso que o ar, por isso ele tende a subir
e o ar que a gente respira tende a ficar abaixo dele. Então, pessoal, se vocês tiverem curiosidade, na apostila de vocês tem lá uma tabelinha com a densidade de diversos materiais. Vocês também podem procurar na internet, isso é bem legal. Então, recapitulando, a densidade é a quantidade de matéria, quantidade de massa num determinado volume, ou seja, num determinado espaço que tem. Por exemplo, se eu posso pegar um recipiente de 1 litro e encher ele com água. Então vai ter 1 litro de água que pesa 1 kg. Eu posso encher ele de óleo, então em 1 litro de óleo vai ter 900 gramas. Ou posso encher ele, por exemplo, de chumbo. 1 litro de chumbo vai ter 11 quilos. É aquela velha história lá. O que pesa mais? 1 kg de pena ou 1 kg de pedra? Obviamente os dois têm o mesmo peso, os dois têm a mesma massa, né? De 1 kg. Mas o quanto de volume 1 kg de pedra vai ocupar? Um pouquinho, assim, um punhado assim, de pedra já tem 1 kg. Agora, quanto de volume, quanto de espaço vai ocupar 1 kg de pena? Muito mais, né, pessoal? Vai precisar de um saco gigante de penas para conseguir pesar 1 kg. Então, pessoal, são conceitos bem simples, a aula é bem curta, mas espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, volta aí no vídeo, assiste de novo. Se a dúvida persistir, pode mandar para mim lá no ClassApp, tá, pessoal? Não tem problema, manda para mim que eu tento responder a dúvida de vocês. Façam lá o plural vai estar bem facinho. E espero que dê tudo certo, que mais uma vez aí, que vocês estejam cumprindo as recomendações aí de isolamento da quarentena, as medidas de higiene, evitar contato aí com outras pessoas, principalmente com os idosos, tá bom, pessoal? E bons estudos, logo logo a gente retorna com as aulas presenciais e vai ter bastante atividade prática para a gente fazer lá no laboratório. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Mais um exemplo que eu tinha esquecido, pessoal. O exemplo do iceberg. O gelo ele é menos denso do que a água, por isso que ele flutua. Densidade ali de acho que 0,9, 0,8, alguma coisa assim. E é por isso que ele flutua. Uma curiosidade, pessoal, por que as embarcações, os navios e os barcos flutuam? Porque eles são menos densos. Tá, mas espera aí, eles são feitos de ferro, de metal? Ferro afunda, sim. Ferro afunda, ferro, chumbo, eles são menos densos que a água, eles tendem a afundar. Mas por que a embarcação flutua? Porque tem ar dentro delas, tem comportas, tem lá grandes, digamos assim, salas dentro lá do casco do navio que estão cheios de ar. Esse ar ele é bem menos denso do que a água, por isso que ele faz com que a embarcação flutue. Mais uma coisinha que eu tinha esquecido de falar, pessoal. Existe uma história aí que eu não sei, muitas pessoas dizem, mas não sei se ela realmente aconteceu assim ou é um pouco de folclore, mas diz que você tem lá na Grécia, se eu não me engano, você tinha o Arquimedes, um grande filósofo, pensador, cientista, enfim, matemático, que ele era um dos auxiliares do rei. O rei uma vez mandou fazer uma coroa de ouro e deu 1 kg de ouro para eles fazerem a coroa. Quando a coroa voltou, ela tinha 1 kg de ouro. Mas o rei chegou para o Arquimedes e falou: tá, essa coroa está pesando 1 kg. Eu mandei 1 kg para eles e eles voltaram com uma coroa de 1 kg. Mas como eu vou saber que eles não tiraram um pouco do ouro e substituíram por outro material? Por prata ou cobre, que são menos valiosos, e misturaram lá. Como que eu vou saber que eles não me roubaram e adicionaram outro metal menos valioso? Diz que o Arquimedes ficou dias e dias lá pensando, até que um dia ele estava entrando na banheira lá para tomar um banho e viu o nível da água da banheira subindo. Foi aí que ele teve a ideia. O ouro ele é mais pesado do que esses outros metais, prata, cobre. Então, se eles tivessem trocado uma parte de ouro por prata ou cobre, e a coroa ainda pesava 1 kg, ela teria que ocupar um volume maior. Vocês concordam? Se a prata é mais leve, ele teve que colocar uma quantidade maior de prata para conseguir chegar no mesmo peso de 1 kg. Se ele coloca uma quantidade maior, essa coroa ela vai ter que ocupar um volume maior do que ocuparia se ela fosse inteira de ouro. Então o que ele fez? Ele pegou 1 kg de ouro e afundou na água. E viu a quantidade de volume que se deslocou. Aí ele pegou a coroa e afundou na água também. Se o volume que tivesse sido deslocado fosse igual,
significa que ali tem 1 kg de ouro. Agora, se o volume que subiu a água, o volume deslocado, fosse maior do que o volume de 1 kg de ouro, significa que foi adicionado algum outro metal lá menos valioso. Quando o Arquimedes teve essa ideia, diz que ele ficou tão feliz que saiu correndo do banho dele, sem roupas, pela cidade, gritando Eureka. E foi assim que surgiu a expressão Eureka, ficou conhecida lá na física e na história, né? Não sei até que ponto isso é verdade, mas é uma historinha bem interessante. Então, pessoal, a aula foi essa. Espero que vocês tenham compreendido bem. Mais uma vez, tem dúvida, manda para mim lá no Clesé. Façam o plural. E espero que estejam todos bem. Logo, logo as aulas retornam. Um bom dia a todos e até a próxima.